Os playoffs estão pegando fogo. Começa agora, nesse final de semana, a rodada divisional, que o pessoal aqui no Brasil, a ESPN, tá chamando de semifinais de conferência, porque depois dela vem as finais de conferência e aí o Super Bowl é uma boa tradução aí, mas eu vou tratar com os dois nomes, porque lá fora é a Divisional Round, a rodada divisional, porque antigamente definiam as divisões. Independente disso, temos 4 jogos e agora os times que descansaram os primeiros e segundos seeds de cada uma das conferências vão ter jogos, todos eles jogam em casa e é cada jogo maravilhoso, cara. Então, eu vou falar aqui quais são os 4 jogos e fazer uma prévia de cada um pra vocês. Tá bom? Então vamos! Sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Golin Sports, eu sou o Golin e a gente vai fazer uma breve prévia aqui pra vocês. Breve nada, porque vai ser da hora isso aqui, acho que vai ficar um pouco longo, esse é o problema. Então vamos começar falando quais são os jogos e aí a gente vê jogo a jogo, tá? Primeiro de tudo, no sábado, dia 12 de janeiro, às 19h30, 7h30 da noite na ESPN, Kansas City Chiefs, o primeiro seed aí da AFC que descansou na primeira semana de playoffs, enfrenta Indianapolis Colts em casa no Arrowhead Stadium. Também no sábado 12 de janeiro, às 11h15 da noite, pra gente ficar a madrugada inteira assistindo, que delícia. Los Angeles Rams, segundo seed da NFC, que também teve a primeira semana dos playoffs de folga, enfrenta o Dallas Cowboys também em casa, no Los Angeles Memorial Coliseum. Aí no domingo, a AFC e a NFC se decidem, né? Os Patriots enfrentam os Chargers, os Patriots que foram a segundo seed aí. Também tiveram a primeira semana de folga, enfrentam o Los Angeles Chargers em casa no Gillette Stadium às 4 horas da tarde e fechando essa rodada, também no domingo 13 de janeiro às 19h30, 7h30 da noite, o New Orleans Saints, primeiro seed da NFC, recebe no lindíssimo Superdome o Philadelphia Eagles. 4 jogos maravilhosos, então vamos começar falando sobre Indianapolis Colts e Kansas City Chiefs, porque temos coisas muito legais para falar de cada um deles. O jogo vai ser no Arrowhead Stadium, um estádio barulhentíssimo de Kansas City, às 19h35 para ser exato ali da noite, e marca o duelo entre Andrew Luck e Patrick Mahomes. É o maior número somado de touchdowns em um playoff na história, 39 touchdowns do Andrew Luck na temporada regular, 50 touchdowns do Patrick Mahomes, 89 touchdowns somados é o recorde. Os Chiefs são favoritos. Aqui a gente vai ver que tem uma predominância dos times que descansaram na primeira semana. Eles são favoritos e os Chiefs são favoritos nesse jogo aí. Além de terem descansado uma semana, estão jogando em casa. Então, como a gente já tem essa ideia de que os Chiefs são os grandes favoritos, eu vou mostrar aqui como é que os Colts podem ganhar baseado nas estatísticas dos Chiefs. Então, primeiro de tudo, os Colts fizeram um excelente jogo contra os Texans, cederam apenas 7 pontos e já mais pro final, começou 21-0, foi fora de casa, então talvez o fator fora de casa não seja tão definitivo aí pros Colts, mesmo o Arrowhead Stadium sendo um estádio extremamente malvado com times visitantes. Mas o que eu quero dizer é, a defesa dos Colts foi muito forte contra os Texans e foi uma defesa forte em toda a temporada. Então a defesa pode definir esse jogo, por quê? Porque os Colts vão precisar explorar as falhas na defesa dos Chiefs. A defesa dos Chiefs é a que mais cedeu pontos na temporada, é a 31ª defesa nos rankings da NFL. Então os Colts conseguindo explorar essa defesa que cede muitos pontos e conseguindo ter uma defesa forte contra o Kansas City Chiefs pode ser um fator muito importante aí. E aí é importante a gente ver como foram as derrotas dos Chiefs na temporada. Todas elas foram apertadas, com exceção da derrota aí que teve uma maior diferença de pontos, que foi contra os Seahawks, que foram 7 pontos. Os Seahawks foram mais efetivos no ataque, porque a verdade é que o ataque dos Chiefs é muito difícil de parar. Não teve nenhum jogo dos Chiefs na temporada regular com menos de 26 pontos que eles marcaram. Então, dentro desse cenário tem alguns matchups interessantes aí. Na verdade, matchups é quando é o jogador de ataque com aquele jogador de defesa que vai marcar ele. O que eu quero dizer aqui é mais alguns duelos de posição. Por exemplo, nos Colts temos um ataque corrido muito forte com Marlon Mack, foi muito importante no jogo contra os Texans, é um baita de running back. Do lado dos Chiefs, eles tiveram a perda do Kareem Hunt, que se machucou, mas tem 2 running backs muito fortes que vão alternar, Spencer Ware e Damian Williams. E por que isso é bom? Os Chiefs podem dividir os running backs, o que tira um pouco a pressão de um só, enquanto os Colts dependem muito do Marlon Mack, que é o principal, que é o que tem mais jardas aí.
Além disso, os Colts têm um grupo de recebedores muito fortes com T.Y. Hilton e Eric Ebron muito importantes no jogo contra os Texans e muito importantes na temporada inteira. A questão é que os Chiefs também com Tyreek Hill, Sammy Watkins e Travis Kelce, então isso é muito forte. Os Chiefs têm um ataque imparável, aliás, nem mostrei a camisa do Mahomes aqui atrás. Os Chiefs têm um ataque imparável e os Colts, se souberem explorar esse negócio da defesa, eles podem ter um desempenho muito grande. Outro duelo que eu pensei que seria ponto para os Colts, mas na verdade não é o duelo dos kickers. A gente viu no jogo dos Chargers contra os Ravens o quanto kickers são importantes e no dos Bears também contra os Eagles, né? E aí temos o duelo do Vinatieri, mais de 40 anos, o cara já tá na NFL há muito tempo, contra o Butker, o kicker dos Chiefs. E aí eu fui só confirmar, assim, que o Vinatieri tem muito mais chute acertado do que o Butker e na verdade não. Nessa temporada o Butker tem mais porcentagem de acerto na temporada do que o Vinatieri. E aí você pensa, Gonin, mas depende da distância. Para medir isso, eles veem também as distâncias e tiram uma média. E nesse sistema, o Butker também está melhor que o Vinatieri. Então aí não é uma coisa fácil aí do Vinatieri, né? Eu acho que é um duelo bem interessante também. Então, a defesa dos Colts, que é a 11ª na NFL, depois da temporada regular ter acabado, e a defesa dos Chiefs, que é a 31ª, defesa dos Colts cedeu 21,5 pontos por jogo em média, enquanto a defesa dos Chiefs cedeu 26,3. Então, não é fácil, não é a melhor defesa contra o melhor ataque. É uma defesa forte, é verdade, mas contra um ataque extremamente forte, com jogadas extremamente variadas, um jogo corrido forte e um jogo passado forte, além do Mahomes que não consegue aceitar um sec e ele faz coisas bizarras. Então, se o jogo tiver poucos pontos, significa que os Colts conseguiram segurar, e aí eu acho que é vitória dos Colts. Mas eu não acho que os Colts têm tanto time assim pra vencer do Mahomes, então eu acho que dá Chiefs nessa daí. Dallas Cowboys vão até o LA Memorial Coliseum enfrentar os Rams no sábado às 11h15. Os Rams ganharam os últimos 3 confrontos contra os Cowboys. 2 deles foram em 2017, temporada passada, não essa, e uma em 2016. Eles são muito favoritos nesse jogo, os Cowboys são azarões, não tem dúvida disso. Os Rams têm o 2º melhor ataque da NFL, sendo o 5º melhor em passe e o 3º melhor em jogo corrido. É um ataque muito forte, com muitas peças importantes ali, e cada um melhor que o outro, não é só um wide receiver, um só running back, tem muitos caras bons. O Todd Gurley vai voltar, mas mostraram como o CJ Anderson também é um baita de um running back, então o jogo corrido dos Rams conseguiu ficar ainda melhor. Os Cowboys têm a 7ª melhor defesa da NFL e foi uma defesa vital contra os Seahawks. Os Rams têm a 19ª defesa, então é uma coisa a ser explorada aí também. A defesa dos Cowboys foi muito forte e se ela continuar sendo forte, isso vai ser muito importante. Primeiro duelo aqui é entre Todd Gurley e Ezekiel Elliott, é claro, 2 running backs, talvez os 2 melhores da NFL nesse momento. O Todd Gurley tem mais touchdowns na temporada, mas o Ezekiel Elliott mais jardas corridas. O Todd Gurley fez o maior número de jardas corridas e jardas de scrimmage desde que entrou na NFL em 2015. Porém, o Ezekiel Elliott tem o maior número de jardas corridas e de jardas de scrimmage desde que entrou em 2016. Por isso que é um duelo muito interessante, né? E entre quarterbacks também é uma coisa muito legal, porque o Jared Goff e o Dak Prescott, os dois foram draftados em 2016. O Jared Goff foi a primeira escolha, o Dak Prescott um pouco mais tarde. E é engraçado porque o Dak Prescott voou na primeira temporada em 2016, mas foi mal em 2017. O Jared Goff voou em 2017, mas não foi bem na sua primeira temporada em 2016. Nessa de 2018, os dois fazem boas temporadas, estatísticas bem parecidas, na verdade. O começo da temporada dos Cowboys foi bem pior do que a segunda metade, então por isso é difícil de comparar, mas o Goff tem mais touchdowns e mais jardas e proporcionalmente mais interceptações também. A questão é que o Dak Prescott desde 2016 tem 15 campanhas de virada de jogo, maior número da NFL, 13 vitórias em um jogo de prime time por um quarterback, maior da NFL, e 19 touchdowns corridos, maior por um quarterback na NFL, então é muito interessante. Eu acho que, colocando o Rams como favoritos, está aqui o Aaron Donald, um fortíssimo jogador de defesa, pass rusher para falar isso, a chave para os Cowboys é, a defesa tem que voar muito e o Ezekiel Elliott tem que correr bem. Além disso, para tirar a pressão do Ezekiel Elliott passar para o Amari Cooper. Fazendo isso, as coisas podem dar certo. Los Angeles Chargers enfrentam o New England Patriots no Gillette Stadium no domingo 13 de janeiro, às 4 horas da tarde. Isso vai ser maravilhoso. Tinha uma previsão de neve para Foxborough, mas viram que a neve vai vir um pouco mais tarde, provavelmente não vai ter neve.
Os Patriots são o único time invicto em casa nessa temporada, 8 vitórias, nenhuma derrota. Ficou famoso nessa semana aí uma estatística do Tom Brady contra os quarterbacks da AFC que ainda estão vivos. Contra o Philip Rivers, 7 vitórias, 0 derrotas. Contra o Andrew Luck, 6 vitórias, 0 derrotas. E contra o Patrick Mahomes, 1 vitória, nenhuma derrota, que foi nessa temporada. A única vitória dos Chargers contra os Patriots foi quando o Matt Cassell foi quarterback dos Patriots, porque o Tom Brady estava machucado, em 2008. Os Chargers terminaram a temporada 12-4, os Patriots terminaram 11-5, então tem essa vantagem aí. Os Chargers foram melhores na temporada regular. Os Chargers vêm embalados pela vitória contra os Ravens, uma vitória que mostrou o quanto a defesa deles é forte, o quanto o ataque também consegue pontuar, né? Por outro lado, os Patriots descansaram uma semana e jogam em casa. Vamos ver primeiro Tom Brady contra Philip Rivers. O Tom Brady fez 29 touchdowns na temporada e 11 interceptações. O Rivers 32 touchdowns, 3 touchdowns a mais, porém uma interceptação a mais também proporcional. Em jardas, o Tom Brady ganha 4.355, enquanto o Rivers 4.308, uma coisa que é definida aí por um quarto de um jogo muitas vezes, né? É interessante porque é a maior idade somada de quarterbacks na história dos playoffs, 41 do Tom Brady, 38 do Philip Rivers, 79 anos aí somados, o que é muito interessante. O recorde anterior era de 77 anos em uma final de conferência do Brady contra o Manning em 2016, que os Broncos ganharam e foram pro Super Bowl e ganharam o Super Bowl. O Brady já tá em clima de festa, postou uma foto junto com o Philip Rivers falando: vamos nos divertir nesse domingo, Philip Rivers. Eu tô pensando no Mahomes, talvez eu já esteja de olho na final da conferência. A defesa dos Chargers é a 9ª da NFL, enquanto a dos Patriots é a 21ª. A defesa dos Chargers é bem forte, mostrou isso contra os Ravens. Se a defesa dos Chargers pressionar o Tom Brady, acabou. O Tom Brady não gosta de jogar pressionado no pocket, ele vai muito bem com isso. Ele vai muito mal quando isso acontece, a defesa vai muito bem com isso. O ataque dos Chargers com Melvin Gordon, running back, e os recebedores Keenan Allen, Tyrell Williams e Travis Benjamin são muito fortes, e os Patriots também têm um bom ataque com Sonny Michel correndo e Julian Edelman e Gronkowski, 2 jogadores muito fortes no ataque. O ataque dos Patriots na liga é o 5º e os Chargers é o 11º. Defesa dos Patriots tem um jogador do Pro Bowl, que é o Stephon Gilmore, único jogador dos Patriots no Pro Bowl, enquanto os Chargers têm o recorde de seleções para o Pro Bowl, 7 jogadores, é a maior da NFL. As chaves para os Chargers ganharem um jogo aí, eles são favoritos. É o time com... os Patriots são os favoritos, desculpa, tô me enrolando. Os Patriots serem favoritos é o time que tem o menor favoritismo entre esses 4 confrontos, mas são favoritos. As chaves para os Chargers ganharem aí é segurar o ataque dos Patriots e conseguirem aproveitar suas campanhas para fazer ponto. Mas estão enfrentando o Bill Belichick, o que nunca é fácil. Eu acho que vai ser difícil. Eu acho que é o jogo mais difícil de decidir aqui desses 4. Eu acho que vai ser bem difícil, cara. Os Chargers têm muitas armas aí. E no jogo dos Cowboys contra os Chiefs... no jogo dos Cowboys contra os Rams, eu acho que dá Rams jogando em casa, mas também os Cowboys têm um potencial gigantesco. Vamos fechar o vídeo então com a disputa entre Philadelphia Eagles e New Orleans Saints no Superdome no domingo 13/1, às 7h40 da noite ali começa o jogo, né? Philadelphia Eagles, né? Os caras vieram de uma vitória super apertada num chute no final ali contra os Bears, mas passaram. A magia do Nick Foles continua aparecendo. Vamos falar dos Saints primeiro. Saints são favoritos de longe, é a maior favoritismo dessa rodada. Os mais favoritos ao Super Bowl por especialistas inclusive. Os Saints ganharam de 48-7 quando enfrentaram os Eagles em novembro nessa temporada. Foi a maior derrota por um campeão de Super Bowl na temporada seguinte na história. Os Saints descansaram e fizeram a temporada mais constante da NFL, foram muito bem e jogam em casa. Ou seja, é como se tudo tivesse do lado dos Saints, os Eagles continuam sendo azarões mesmo sendo campeões do Super Bowl. A questão é essa. Os Eagles vêm embalados de uma vitória muito importante contra os Bears e o Nick Foles parece que faz o time brilhar. Então, pontos positivos para os Eagles aí. O jogo marca um duelo de 2 campeões do Super Bowl, Drew Brees contra Nick Foles, os dois já ganharam Super Bowls. É difícil comparar porque o Nick Foles entrou mais pro final da temporada, mas o Drew Brees tá fazendo uma temporada maravilhosa. Se for ver nos jogos que o Nick Foles jogou, ele também tá sendo maravilhoso, é simples assim. O ataque aéreo dos Eagles é muito forte, mas por causa de lesões o ataque corrido é muito fraco. Os Eagles sofreram muito com lesões nessa temporada, então o pauzinho, o Smallwood, tá sendo o principal corredor do time
aí. A defesa do Saints não é a melhor, mas esse é o lado bom. Elas só precisam focar no jogo aéreo, porque o jogo terrestre não é um fator tão importante para os Eagles assim. A defesa dos Eagles é a 23ª na liga, e isso é um grande problema quando tá enfrentando os jogadores de ataque dos Saints. Drew Brees, um dos melhores quarterbacks da história. Alvin Kamara é um dos melhores running backs dessa temporada, tá correndo muito. E no corpo de recebedores, Michael Thomas, um dos principais aí, também um excelente corredor, mas se ele for neutralizado, o jogo passado do Saints fica prejudicado. Os Eagles, por outro lado, tem o Zach Ertz, que é um fortíssimo tight end, e bons wide receivers, Alshon Jeffrey, Nelson Aguilar e Golden Tate, recém-contratado aí nessa temporada, eu quero dizer, né? Então, as chaves para os Eagles aí, os grandes azarões desse jogo. Segurar o jogo corrido do Saints, tentar forçar field goals e não touchdowns. 3 pontos é muito diferente de 7, se eles conseguirem fazer o Saints só fazerem field goal, vai ser muito bom. No ataque, comer relógio, ou seja, ficar com muito tempo de posse de bola, porque quanto mais tempo você tem, menos o outro time tem, e conseguir avançar, fazer pontos. E eu acho que se os Eagles conseguirem ficar com a defesa bem forte, o jogo vai ter poucos pontos, tá bom? É isso, mas eu acho que os Saints ganham esse jogo. O que vocês acham, cara? Quais são os azarões aí? Eu não consigo direito, mas tentem deixar o clubismo um pouco de lado e vejam pelo jogo mesmo, o que vocês acham que vai acontecer. Tô muito curioso pra ver os palpites de vocês pra essa temporada. Vamos ver se eu sou um pouco melhor, pelo menos, que o Kaká nessa rodada, tá bom? Se vocês gostaram desse jogo, desse vídeo, tô viajando, deem um gostei aí embaixo, se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais que estão aqui embaixo. E é isso, uma excelente rodada divisional pra todos vocês. A gente volta na semana que vem pra falar sobre isso. Um grande abraço, fui!